a gente até brinca lá em casa, a gente não castrou a Pan. E a gente tem muito medo de colocar ela para poder cruzar também. Por quê? Vamos supor que dá 5 cachorrinhos, a gente não vai ter condição de vender, a gente vai querer pegar tudo pra gente. E a gente mora com frequência. A gente mora em um apartamento. E isso, assim, a gente tem essa consciência, né? Mas dá uma vontade de você ter mais cachorrinhos em casa e tal. E como mora em apartamento é mais difícil. E essa consciência, às vezes, muita gente não tem quando pega um cachorro. Porque você não tá pegando um cachorro assim fica aqui em casa, o que a gente tá comendo, o cachorro tá comendo. Gente. Pô, é muita coisa, né? Tem que ter uma responsabilidade. responsabilidade muito grande, né? E aí, sem querer, ou às vezes a pessoa não tem condições, ou não vai até a prefeitura, não faz alguma coisa em relação para poder castrar. E aí dá lá 10 cachorrinhos. Aí muita gente coloca cachorrinho em caixinha e joga na rodovia, ou faz coisas piores, né? Eu já vi muita coisa. Então, é o que eu ia te perguntar. Então, primeiro, a consciência da pessoa saber o animal que ela tem em casa, se ela vai colocar para poder reproduzir ou não, né? Para poder ter a cria ou não. E a segunda coisa, né? A maldade que o ser humano tem, às vezes, de fazer coisas que acontecem com os cachorros, ou gatos, ou o animal que seja. Esse caso que eu te falei sobre os vira-latas, né, que eu caço briga, quando eu falo isso, você entrou num assunto legal. A gente tem que entender que quando a gente vai ter um animal, antes da gente ter um animal, o que a gente precisa saber? As informações. A gente vai ter, sei lá, quero ter um vira-lata. Tá, mas um vira-lata de pelo longo, de pelo curto, por quê? Porque depois de tudo isso, depois que você tem um animal, mesmo ele não estando doente, você vai gastar. Sim. Eu falo que o animal, ele tem a dignidade dele. Alimento, abrigo, tem que estar livre de parasitas, tem que estar vermifugado, tem que estar vacinado. De preferência, fazer exames periódicos para a gente ter um acompanhamento, para ele não, né, ter uma vida boa. A gente tem que entender, antes de ter um animal, a gente tem que entender que mesmo ele não estando doente, a gente vai gastar. Tem gente que quer ter um cachorro, sei lá, um shih tzu, pelo longo, e não quer cuidar do pelo. Quer ter um... Gente, eu já vi tanta coisa, de gente querer cachorro que tem algumas raças que tem alguns cuidados especiais. Sim. E a pessoa acha bonitinho, quer levar para casa, não compra uma ração de qualidade, não dá alimentação. Eu gosto da alimentação natural, né? Entre uma ração boa e uma alimentação natural, 100% alimentação natural. E tem todo o cuidado, tem todo o preparo, né? Então, assim, a gente tem que entender, antes de ter um animal, que a gente vai gastar. E o animal precisa dar dignidade. E uma orientação que eu sempre dou para as pessoas sabendo de tudo isso, você escolhe ter um animal, faz uma poupança. Porque sempre que a gente tem uma intercorrência na saúde, é sempre quando a gente não tá, assim, tá daquele jeito. Em todos os sentidos, inclusive para quem tem animal, né? Exatamente. Faça uma poupança. Eu vou ter um animal. Eu quero, sei lá, um animal de porte grande. A gente tem que entender que as medicações para um animal de porte grande, antiparasitários, vão ser mais caras. Então, a gente tem que ter a gente tem que saber que ele vai comer mais. A gente tem dinheiro, a gente vai conseguir dar uma dignidade para ele, beleza. Após isso, faz uma poupança, coloca, sei lá, todos os dias um dinheirinho lá, uma moeda, porque vai precisar, em algum momento ele vai precisar. Seja através do exame, uma vacina que você tem que pagar, uma raçãozinha, alguma coisinha, realmente ele precisa, né? E aí, gostou desse corte? Então não esqueça, se inscreva no canal, ative as notificações, dá aquele like e compartilha pra todo mundo. O link para o episódio completo tá aqui embaixo. É só clicar e assistir.